A dor invisível de viver no piloto automático. Talvez você já tenha vivido essa cena. Está no carro, dirigindo para o trabalho, e quando percebe, não se lembra dos últimos 20 minutos da estrada. O corpo foi, mas a mente estava longe. Parece inofensivo, cotidiano, mas há um alerta silencioso por trás disso. Muitos de nós estamos vivendo não apenas momentos, mas vidas inteiras nesse estado. Acordamos, seguimos uma rotina repetida, realizamos tarefas com eficiência e ainda assim, ao final do dia, sentimos um vazio que não conseguimos nomear. Uma sensação de que algo está faltando, mesmo que externamente tudo pareça estar certo. Esse é o drama oculto de quem vive no piloto automático. A ciência hoje comprova o que muitos já sentiam intuitivamente. Quando vivemos de forma repetitiva, sem presença consciente, o cérebro começa a economizar energia desligando áreas responsáveis pela criatividade, tomada de decisão e senso de propósito. O principal afetado é o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do nosso cérebro, associada à imaginação, autorreflexão e construção de novos caminhos. Segundo o Dr. Joe Dispenza, quando repetimos as mesmas emoções, os mesmos pensamentos e as mesmas rotinas por tempo demais, o cérebro deixa de ser uma ferramenta de criação e se transforma num mero sistema de memorização. E o que acontece com algo que repete sem parar os mesmos padrões? Ele entra em colapso, em tédio, em apatia. Esse estado pode parecer confortável, afinal, exige menos esforço, mas ele cobra um preço alto: o de se desconectar de si mesmo. E aqui está um ponto essencial. Se você tem sentido um peso estranho, uma sensação de que sua alma está longe, talvez o problema não seja você. Talvez você não esteja quebrado, e sim congelado dentro de um ciclo automático que não foi feito para conter a vastidão da sua consciência. A dor de viver no piloto automático é invisível, porque se camufla nas rotinas sociais aceitas. O trabalho que paga bem, mas não te emociona. As conversas funcionais, mas não profundas. O sucesso aparente que não preenche. É como uma alma trancada em um corpo que só cumpre funções, mas há esperança. Porque a consciência, essa centelha viva em você que ainda sente, sonha, duvida, nunca desaparece de verdade. Ela pode estar soterrada sob camadas de condicionamento, mas ainda pulsa, ainda espera ser ouvida. Bruce Lipton explica que cerca de 95% de nossas ações diárias vêm do subconsciente, programado por crenças e hábitos adquiridos até os 7 anos de idade. Isso significa que viver no automático não é um defeito moral ou falta de vontade. É apenas um sistema funcionando sem atualização. Mas o que acontece quando você começa a observar seus próprios pensamentos? Quando pergunta, por que estou reagindo assim? Isso é mesmo meu ou é algo que aprendi a repetir? Nesse instante, algo muda. O observador desperta e com ele, o piloto automático começa a perder força. Você não é o programa, você é quem pode reescrevê-lo. Talvez hoje seja o momento de parar e escutar. O que sua alma quer lhe dizer quando tudo silencia? A regra quântica oculta da consciência. Imagine que, ao abrir os olhos pela manhã, você não esteja apenas acordando para mais um dia, mas literalmente colapsando um universo inteiro de possibilidades diante de si. Parece ficção, pois essa é uma metáfora muito próxima do que a física quântica sugere sobre a natureza da realidade. No experimento da dupla fenda, partículas de luz ou elétrons são disparadas em direção a uma barreira com 2 fendas. Quando ninguém observa, elas se comportam como ondas, interferindo entre si e criando padrões múltiplos. Mas quando há um observador, elas colapsam em partículas, formando um desenho específico no detector. Ou seja, o simples ato de observar muda o resultado. Esse é um dos fenômenos mais estranhos e reveladores da física moderna. O que isso tem a ver com sua vida? Tudo.
porque o que esse experimento revela, simbolicamente, é que sua consciência é mais do que espectadora. Ela participa, influencia, colapsa caminhos. Você não está apenas olhando para a realidade. Você a molda, em algum nível, a partir da frequência com que a observa. Mas aqui é preciso cuidado. Esse entendimento tão profundo e revolucionário foi simplificado demais em algumas correntes de autoajuda, gerando ilusões perigosas. A ideia de que basta desejar, afirmar ou pensar positivo para que o universo obedeça é, na melhor das hipóteses, uma metáfora mal interpretada. Na pior, uma fantasia que frustra e afasta as pessoas do verdadeiro poder da consciência. Como nos lembra Greg Braden, a física quântica não ensina mágica. Ela revela padrões de coerência. A realidade se organiza em torno de sintonia, e não de caprichos mentais. Sua consciência cria sim, mas não com pensamentos soltos. Ela cria com o campo vibracional que você sustenta, com a coerência entre o que sente, pensa e vibra. A isso chamamos de ecologia interna. E sem essa ecologia, a mente se torna apenas ruído. Quando você observa a vida com medo, escassez, dúvida, mesmo que afirme o contrário, a vibração dominante é a que organiza os resultados, porque o universo não responde às palavras, responde à frequência. Por isso, alinhar o observador com o observado exige mais do que intenção. Exige presença, clareza e, acima de tudo, um estado interior de coerência vibracional. Alan Watts dizia que a separação entre o observador e o mundo observado é uma ilusão da linguagem. E, de fato, a consciência e a realidade estão entrelaçadas como dançarinos invisíveis. Um gesto seu por dentro repercute no palco externo, mesmo que você não veja. Quando você muda a forma como vê, o que você vê muda. Mas essa mudança não acontece por desejo, acontece por sintonia. E sintonia é fruto de autoconhecimento, de escuta interna, de desapego de padrões repetidos. Não é mágica, é simbólico, é sagrado, é científico. Então, se há algo em sua vida que parece estagnado, experimente não forçar a mudança externa. Observe seu campo, seu tom emocional, sua postura interior. Talvez não seja o mundo que precisa mudar, mas a forma como você o colapsa com seu olhar. O choque da consciência amorosa. E se tudo começasse a mudar, não quando você pensa positivo, mas quando você passa a olhar sua realidade com olhos amorosos? Há um equívoco silencioso espalhado por muitos caminhos espirituais modernos. A ideia de que pensar positivo é suficiente para transformar a vida. Mas a consciência não responde apenas a palavras. Ela se molda na qualidade da sua presença. O que verdadeiramente altera o campo à sua volta não é o pensamento em si, mas o modo como você se relaciona com o momento presente. E isso muda tudo. Imagine uma situação cotidiana. Você está no trânsito, atrasado, e de repente tudo para. Buzinas, estresse. Sua mente corre, reclama, projeta. Você deseja que o engarrafamento desapareça, mas sua vibração continua carregada de tensão. Nada muda, por fora nem por dentro. Agora, imagine a mesma situação, mas com uma postura diferente. Em vez de resistir, você respira fundo. Percebe a oportunidade oculta naquele instante forçado de pausa. Você se pergunta: o que posso criar aqui dentro enquanto o mundo lá fora está parado? Talvez você coloque uma música calma, talvez agradeça pela chance de desacelerar. Talvez use esse momento para observar seus padrões automáticos e sorrir para eles com gentileza. Nesse momento, você muda sua frequência. E isso, ainda que não mova os carros de imediato, transforma completamente a forma como a realidade interage com você. Esse é o choque da consciência amorosa. Uma quebra de padrão vibracional que não vem da força, mas da suavidade, da escolha de olhar com carinho para aquilo que antes provocava resistência.
Segundo Neville Goddard, você não atrai o que deseja, mas o que vibra como você. A vibração não nasce das palavras, mas da maneira como você sente o agora. A consciência amorosa não é passividade, é presença ativa, receptiva, sem julgamento. É a habilidade de acolher o momento presente como um mestre, mesmo quando ele dói, mesmo quando contradiz os seus planos. E há algo quase mágico nisso, embora não seja mágica, e sim coerência. Porque ao mudar sua postura interna, você abre novas possibilidades de reação, de solução, de criação. O campo quântico ao redor responde à frequência que você emite, não ao script mental que você repete. Tom Campbell, físico e estudioso da consciência, propõe que a realidade é um sistema de informação interativo, onde a intenção consciente tem peso real. Mas ele também alerta. Essa intenção só se manifesta com eficácia quando está livre de medo, ansiedade e apego. A consciência amorosa é justamente esse estado, um campo de intenção não contaminada, uma força silenciosa que transforma não porque grita, mas porque vibra alto, em paz, no trânsito, no café derramado, no atraso inesperado. Em tudo há uma chance de criar realidade. Mas essa criação começa onde termina a reatividade e nasce a compaixão. Não é sobre pensar melhor, é sobre estar melhor com o que é. Prática neuroemocional de desprogramação silenciosa. Existe um momento em que algo dentro de nós grita, mesmo que em silêncio. Um olhar atravessado, uma crítica sutil, uma lembrança disparada. E, de repente, somos engolidos por um redemoinho de reações que parecem maiores do que nós. É o modo vítima entrando em cena, aquele estado em que nos sentimos impotentes, desvalorizados ou injustiçados. Mas e se esse modo não fosse um defeito seu? E se ele fosse apenas um reflexo de programações emocionais antigas que ainda vivem em seu corpo, em sua mente, em sua química? A neurociência hoje nos oferece uma chave preciosa. O cérebro não é uma estrutura fixa, ele é plástico, ou seja, pode se modificar, criar novas conexões, reescrever caminhos. Cada pensamento repetido fortalece uma rede neural. Cada emoção revivida reforça um circuito, mas o inverso também é verdadeiro. Ao criar novos padrões, enfraquecemos os antigos. Bruce Lipton chama isso de reprogramação do subconsciente. E ela não acontece gritando mantras ao vento, mas com práticas conscientes e consistentes que reformulam como nosso sistema nervoso interpreta a realidade. Por isso, trago agora uma prática simples, silenciosa, mas profundamente transformadora. Uma microação que, feita com constância, pode se tornar um novo alicerce interno. Chamo de os 3 passos da desprogramação silenciosa. 1. Respiração de corte. Antes de reagir, respire 3 vezes profundamente. Isso não é apenas um gesto simbólico. É fisiologia. A respiração ativa o nervo vago, regula o sistema parasimpático e desacelera a resposta de luta ou fuga. Em poucos segundos, você envia ao corpo o sinal de que está seguro. Só assim é possível acessar um novo olhar. 2. Pergunta de ouro. O que este gatilho me revela? Em vez de mergulhar na dor ou na raiva, pause e questione. Essa pergunta, simples e simbólica, desloca o foco do externo para o interno. Ela convida a consciência a investigar padrões, a reconhecer memórias ocultas, a trazer luz onde antes havia apenas reação. É nesse espaço de observação que a cura começa. 3. Intenção de propósito. Elevado. Agora escolha com o que deseja vibrar. Não negue a emoção, mas ofereça a ela uma direção. Pode ser algo como que eu aprenda com isso e responda com sabedoria. Ou que essa dor revele em mim um novo caminho. Quando a intenção se alinha a um propósito elevado, a experiência deixa de ser apenas dor e se torna alquimia.
Esses 3 passos, embora breves, são profundamente neuroemocionais. Eles quebram o automatismo. Desativam o modo vítima sem violência. Criam um novo circuito onde havia apenas repetição. E, mais do que tudo, devolvem a você o poder de escolher sua frequência. Lembre-se, desprogramar não é apagar o que foi, é criar algo novo com o que agora é. E isso começa sempre no silêncio de um instante respirado com consciência. Metáfora: cristal sem poluição. Imagine um cristal. Ele está ali, repousando em silêncio, puro, transparente. Quando a luz o atravessa, ela se espalha em reflexos deslumbrantes, criando prismas de cor, clareza e beleza. Agora imagine que esse mesmo cristal está coberto de lama. Ainda é cristal. Sua essência não mudou, mas a luz que entra nele já não reflete da mesma forma. Ela se distorce, se apaga, perde brilho. Assim é a mente humana. Você é, por natureza, um cristal. Uma consciência que tem a capacidade de refletir o universo com clareza, sabedoria e direção. Mas, ao longo da vida, essa superfície interna vai sendo coberta por camadas e mais camadas de emoções não processadas. Mágoas antigas, raivas guardadas, medos herdados, crenças limitantes. Como lama que se deposita com o tempo, sem que a gente perceba. E então começamos a refletir o mundo de maneira distorcida. Passamos a ver ameaça onde há apenas desafio, rejeição onde há silêncio, falta onde existe abundância. Não porque o mundo seja assim, mas porque a lama emocional embaça o campo da percepção. Essa metáfora, além de poética, tem uma base científica profunda. Segundo o Dr. Joe Dispenza, os pensamentos e emoções que repetimos geram substâncias químicas que alteram a forma como nossos neurônios se conectam. Quando essas emoções são de baixa frequência, como culpa, medo ou tristeza profunda, criamos redes neurais que nos mantêm presos em estados de sobrevivência. O cérebro entra em modo de defesa e ali tudo o que vemos é ameaça. É como olhar através de um cristal sujo. Mas, quando escolhemos limpar esse campo pela observação, pela meditação, pelo perdão, começamos a restaurar a transparência do nosso ser. E algo mágico acontece. Voltamos a refletir o mundo de forma mais verdadeira. Voltamos a criar, não com base em reações, mas em intenção. Voltamos a acessar aquele estado de pureza original, onde o campo quântico responde com fluidez, não com resistência. Gregg Braden descreve isso como coerência entre coração e cérebro. Quando as emoções se alinham com o pensamento, a vibração emitida pelo corpo gera ordem no campo eletromagnético e o universo responde a essa ordem com sincronicidade. Não é mágica, é mecânica da consciência. É como limpar um cristal para que ele volte a brilhar. E por isso, deixo um convite. Limpe seu interior. Não para se tornar alguém melhor, mas para voltar a ser quem você já é, sem os véus da dor acumulada. Redescubra seu estado de criação pura. Porque o que você vive fora começa sempre pelo que você reflete por dentro. E talvez o que mais te fere hoje não seja a dor em si, mas a distância que você sente de quem você verdadeiramente é, porque no fundo você sempre soube. Existe algo mais. Mais do que hábitos automáticos, mais do que respostas reativas, mais do que repetições sem alma. Existe em você uma presença silenciosa, lúcida, amorosa, criadora, esperando para ser lembrada. Você não precisa se consertar. Você precisa se limpar. Limpar os véus, as camadas, os ruídos e deixar que a luz atravesse novamente o seu cristal. Volte a ser o observador que cria com intenção, que transforma com suavidade, que ama com consciência. A sua realidade começa onde termina o piloto automático e recomeça. Cada vez que você escolhe voltar para si. Até o próximo vídeo. Seu caminho interior é sagrado. E eu estarei aqui sempre que você quiser lembrar disso.